Vênus, o segundo planeta mais próximo do Sol e o vizinho mais próximo da Terra. Não é um lugar onde você gostaria de passar suas férias. A atmosfera é corrosiva, escaldante e extremamente tóxica. Mas recentemente, os cientistas descobriram que há milhões de anos, Vênus provavelmente não era nada como o mundo inabitável e hostil que é hoje. Eu não estava por lá, mas há cerca de 700 milhões de anos, um acontecimento misterioso que ocorreu pode ter transformado o planeta no lugar que é agora. Reconhecidamente, os astrônomos não podem ver a superfície de lá diretamente, porque ela está coberta por densas camadas de nuvens espessas. Mas as missões espaciais enviadas a este local quente descobriram que ele é salpicado de vulcões cuspidores de fogo, montanhas maciças, inúmeras crateras e planícies de lava gigantescas. As temperaturas são tão altas que podem derreter o chumbo, e a pressão atmosférica é tão imensa que esmagaria instantaneamente qualquer ser vivo imprudente o suficiente que pisasse ali. Se isso não é o suficiente, a atmosfera do planeta é cheia de nuvens nocivas de ácido sulfúrico, que cheiram pior do que ovo podre. O dióxido de carbono, o principal componente da atmosfera de Vênus, junto com o terrível ácido sulfúrico, cria um poderoso efeito estufa. Como resultado, a atmosfera mais baixa e a superfície de lá são alguns dos lugares mais quentes de todo o sistema solar. Mas a mais nova teoria científica afirma que Vênus pode ter tido um clima agradável e estável por bilhões de anos, até que algo deu errado. Os astrônomos fizeram uma pesquisa minuciosa e construíram um modelo de um mundo virtual semelhante ao planeta. Essa atmosfera demonstrou que durante a maior parte de sua história, o local teve oceanos com água líquida, temperaturas adequadas e placas tectônicas estáveis. De fato, este corpo celeste lembrava a Terra em seus primórdios. Os cientistas supõem que esse período de desenvolvimento semelhante ao do nosso planeta pode ter durado mais de 3 bilhões de anos. Portanto, durante esse período, Vênus provavelmente era coberto de oceanos com 10 a 300 metros de profundidade. Também tinha um pouco de água presa em seu solo. Além disso, tinha temperaturas estáveis entre 20 e 50 graus, que você tem que admitir, eram bastante agradáveis e não tão diferentes das que temos por aqui atualmente. Então, o que estou dizendo é que há 3 bilhões de anos, Vênus poderia ter sido habitável. Até que algo irrevogável aconteceu há 700 milhões de anos. O que exatamente fez o planeta irmão da Terra se transformar em um inferno sufocante ainda permanece um mistério. No entanto, os pesquisadores têm várias ideias sobre o que poderia ter sido. A teoria principal liga as dramáticas mudanças a um evento geológico maciço que fez mais de 80% de Vênus ressurgir. Além disso, durante essa catástrofe, grandes quantidades de magma começaram a borbulhar e a liberar toneladas de CO2, também conhecido como dióxido de carbono, na atmosfera. Agora, quando algo assim acontece na Terra, as rochas absorvem a maior parte do gás CO2 e assim, efetivamente, removem seu excesso da atmosfera. Mas em Vênus, tudo deu muito errado. O magma solidificou em sua superfície, cobrindo as rochas com uma camada espessa e impenetrável. E essa barreira impediu que as rochas reabsorvessem o CO2. Gases semelhantes em larga escala aconteceram na Terra cerca de 500 milhões de anos atrás. Eu não estava por lá, criando as infames armadilhas siberianas, e provavelmente levaram à extinção em massa. Mas mesmo esse evento não se parecia em nada com a tragédia que rolou em Vênus. A atmosfera no planeta logo se tornou 90 vezes mais densa do que na Terra. Não é de admirar que, combinado com enormes quantidades de CO2, isso tenha causado um efeito estufa descontrolado. Como resultado, a temperatura subiu para impressionantes 462 graus. Além disso, tanta radiação solar começou a atingir o pobre planeta que ele simplesmente não conseguia mais manter a água líquida em sua superfície. Obviamente, essas condições não teriam sido particularmente convidativas para qualquer coisa sobreviver por lá. Ao mesmo tempo, os cientistas têm quase certeza de que antes do ponto de virada catastrófico pode ter havido vida em Vênus. Mas antes que possam ter certeza, eles precisam descobrir duas coisas importantes. Primeiro, precisam entender se a catástrofe que levou a mudanças tão drásticas em Vênus foi um evento único ou uma série de acontecimentos que vinham ocorrendo há bilhões de anos. E segundo, devem descobrir se o planeta poderia ter condensado água líquida.
Isso significa que mais pesquisas e respostas definitivas somente serão possíveis depois que mais missões forem enviadas para explorar Vênus. Dessa forma, os pesquisadores serão capazes de entender melhor a evolução e a história do planeta. Mas, de qualquer forma, são grandes as chances dessas missões provarem que ele costumava ser habitável e muito diferente do que é agora. Isso abrirá todos os tipos de possibilidades para a humanidade. Veja, mesmo que o clima tenha mudado drasticamente e Vênus pareça totalmente inabitável, os cientistas não negam que um dia ele possa se transformar novamente. Eles dizem que, como o planeta já tinha um clima estável antes, há uma chance de que isso possa existir novamente. E se as pessoas fizessem alguma engenharia ecológica por lá, as mudanças provavelmente permaneceriam. Você acredita que um dia Vênus poderia se transformar em um mundo bonito coberto de oceanos? Escreva sobre sua opinião na seção de comentários abaixo. E agora, que tal mais alguns fatos curiosos sobre Vênus, um dos vizinhos mais próximos da Terra? A luz do Sol leva apenas 6 minutos para chegar até lá. Vênus tem a órbita mais circular de todos os planetas do Sistema Solar. Paradoxalmente, um dia por lá é superior a um ano. Veja só, o planeta leva 243 dias terrestres para dar uma volta completa em seu eixo. Ao mesmo tempo, faz uma revolução em torno do Sol em 224 dias terrestres. Vênus tem mais vulcões do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. Os astrônomos já descobriram até 1.600 na superfície venusiana, mas pode haver outros, pequenos demais para que sejam vistos. A maioria desses vulcões não está mais ativa, mas há alguns que ainda podem estar borbulhando. A montanha mais alta por lá é a Maxwell Montes, com uma altura de 8.840 metros. É quase tão alta quanto o Monte Everest. Os ventos em Vênus podem atingir velocidades incríveis. Na camada das nuvens médias da atmosfera, podem acelerar a até 724 km por hora. Isso é mais do que o tornado mais rápido do nosso planeta. Não há estações do ano em Vênus, e uma das razões é a inclinação do seu eixo, que é inferior a 3 graus. Para comparação, a inclinação axial da Terra é de cerca de 23 graus. É por isso que aqui, o hemisfério apontado para o Sol recebe muito mais energia do que aquele que está voltado para o outro lado. A rotação lenta do planeta faz com que seu campo magnético seja muito mais fraco que o da Terra. Vênus gira na direção oposta do Sol e da maioria dos outros planetas do Sistema Solar. Esse fenômeno é conhecido como rotação retrógrada. A razão mais provável para isso poderia ser uma colisão poderosa com um enorme corpo espacial, como um asteroide. Se você visitasse Vênus, não seria capaz de ver a Terra ou o Sol por causa das nuvens superdensas que sempre cobrem o céu do planeta. Apesar das temperaturas escaldantes e da atmosfera mega densa, Vênus é frequentemente chamado de gêmeo da Terra. Seria mais como o gêmeo malvado da Terra. Veja bem, os dois planetas são aproximadamente do mesmo tamanho. Além disso, as composições são parecidas. E, finalmente, a órbita do nosso vizinho é a mais próxima da nossa. Vênus é um dos poucos planetas que podemos ver cruzando em frente ao Sol. Infelizmente, isso acontece muito raramente. De fato, desde que as pessoas inventaram o telescópio, conseguiram ver isso não mais que 7 ou 8 vezes. Trata-se do planeta mais brilhante do céu, e é o segundo objeto celeste mais brilhante depois da Lua. Então, Vênus costumava ser um lugar agradável, muito parecido com a Terra, e agora não é. Gases com efeito estufa e outras coisas deram muito errado. Cara, espero que não digam isso sobre a Terra algum dia. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. E aqui estão alguns outros que eu acho que você vai aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.